diversos modos Deus outrora nos falou pelos profetas. Nestes tempos derradeiros nos falou pelo seu Filho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus, porque tudo que tinha visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus e Maria Santíssima, você presente aqui na Igreja de Santa Rita, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, celebramos a solenidade da Santa Mãe de Deus, a bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Hoje concluímos aquilo que nós chamamos de oitava do Natal. 8 dias, como se fosse o único dia de Natal, para que assim pudéssemos, aos poucos, de maneira pedagógica, adentrando dentro do mistério do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E consagramos, desde já, todo este ano de 2024, na proteção de Nossa Senhora. E na primeira leitura do livro dos Números, nós ouvimos exatamente o Senhor abençoando, através de Moisés, todo um povo que está iniciando um novo ano. É a bênção sobre Israel. E bênção significa exatamente invocar a presença de Deus para aquela realidade, seja para aquele local ou sobretudo para aquela pessoa. Então, abençoar deve ser sempre uma atitude de todos os batizados. É muito comum exatamente pedirmos a bênção para os nossos pais, avós, tios, para o padre, para o diácono. E de fato devemos sempre ter essa prática, pois quando assim pedimos ao próprio Deus que nos abençoa, que derrame sobre aquela pessoa as infinitas graças e bênçãos dos céus. E ao mesmo tempo que assim somos agraciados pelo próprio Deus, nós somos chamados também, não só no dia de hoje,
mas a cada dia deste novo ano que está iniciando, a proclamar sempre palavras benfazejas, palavras de bênção. Que Deus nos livre sempre de palavras negativas, de palavras ruins, que sejam sinais de maldição. Deus nos livre disso, mas que possamos sempre proclamar coisas boas. É muito comum no dia de hoje a gente saudar com um aos outros, desejando um feliz ano novo, de muita graça, de muita paz, de muita bênção. Mas e ao longo dos outros dias do ano? O que nós desejamos para o outro? Será que de fato é isso que fazemos no dia de hoje? E é isso que nós somos chamados neste novo ano de 2024 para arrastar diante de todos esses dias que vamos vivenciar. Este ano temos um dia a mais, por ser o ano bissexto, mas que seja de graça e de bênçãos a cada manhã, a cada novo dia, que possamos proclamar sempre a bênção de Deus quando abrir os nossos olhos, quando sairmos da nossa cama para começar a nossa rotina de trabalho, que antes assim a gente possa consagrar aquele dia a Deus, invocando bênçãos, para que naquele dia a gente seja instrumento de Deus, que a gente possa levar aquilo que nós acreditamos mediante a nossa fé para todas aquelas pessoas que encontrarmos no nosso dia a dia. E pois exatamente isso, o Israel antigo tinha esse costume sempre de proclamar a bênção e a graça de Deus. E uma das maiores bênçãos que nós temos na nossa vida é celebrar a presença de Jesus entre nós. Aquele que nasceu de uma mulher, aquele que veio para fazer nova todas as coisas, aquele que veio resgatar o que estava perdido, aquele que nasceu sujeito à lei, nascido de uma mulher, porque foi enviado pelo próprio Deus. É o que nos lembra a segunda leitura da missa, da carta de São Paulo aos Gálatas. E ele nasceu, como vimos também na celebração de ontem, da festa da Sagrada Família, inserido num ambiente familiar, justamente para que Deus pudesse consagrar, e assim ele fez a família, que é uma instituição divina. E vimos também que Maria e José teve a difícil e desafiadora missão de pai e de mãe, como do nosso tempo, de educar o recém-nascido Jesus, aquele que será sinal de vida, de contradição. Portanto, Maria e José ensinaram a Jesus as virtudes, os valores, ensinou a palavra de Deus. Talvez seja difícil da gente compreender isso, porque nós às vezes tiramos da nosso imaginário cristão de que Jesus foi educado na fé, como também nós somos educados por ser filho de Deus, mas ele era humano e divino. Por isso que nasceu segundo a lei, estava sujeito à própria lei, mas ali ele vem então dar um novo sentido para a lei, que é exatamente uma doação filial, que ele veio para nos resgatar do pecado e das sombras da morte, fazendo então com que a gente, o ser humano, pudesse vincular novamente a essa relação de proximidade com o Pai, aquele que é o Criador de todas as coisas. E nós veremos isso, que ele foi sujeito à lei, como nos lembra o Evangelho de São Lucas, que acabamos de proclamar. 8 dias depois do seu nascimento, o judeu deveria então apresentar ao templo a criança do sexo masculino, o primogênito, e fazer a circuncisão. É o sinal de pertença àquele contexto familiar e religioso. E ele então, ao ser circuncidado, era colocado o nome, era imposto o nome naquela criança. E quem escolhe
o próprio nome é sempre o Pai que faz a imposição do nome. Por isso que lá no anjo, quando anuncia a Maria de que ela será a mãe do Salvador, o anjo, sendo porta-voz de Deus, aquele que enviara o Espírito Santo para fecundar o seio santíssimo de Nossa Senhora, ele diz qual será o nome daquela criança: Jesus. E por isso, então, no finalzinho do Evangelho de hoje, vai dizer assim São Lucas: quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Portanto, Jesus menino pertence a esta lei, a lei dos homens. Está sujeito exatamente àquele contexto social, àquele convívio. Portanto, é um cidadão. Mas não qualquer cidadão, mas o Filho de Deus. Porque nele está presente as duas naturezas, humana e divina. E Maria Santíssima dá à luz a este menino, que é homem e que é Deus. Portanto, Maria pode ser chamada a mãe de Deus, porque ela deu à luz o Filho de Deus, que é Deus. Portanto, Maria Santíssima tem a sua maternidade divina preservada, a fim de que pudéssemos então conhecer o rosto de Deus através do seu Filho Jesus. Então, Nossa Senhora, como diz o próprio texto do Evangelho, que nos narra a volta ali, ou melhor, a visita dos pastores à manjedoura de Belém, e que o encontra o recém-nascido deitado naquele local, eles ficaram maravilhados diante da singeleza, mas da preciosidade que acolheu aquela manjedoura, que é o nosso Salvador Jesus. E São Lucas ressalta que Maria guardava todos aqueles fatos e meditava sobre eles em seu coração. Maria é a mulher da contemplação do mistério de Deus. É aquela que sabe, no silêncio, transformá-lo numa oração. E às vezes nós temos dificuldade ao silêncio. Às vezes nós queremos apenas agitação. Queremos sempre estar louvando com os braços, naquela euforia, e esquecemos que o silêncio é uma oração preciosa. Porque além de voltar o nosso olhar para dentro de nós, nós deixamos com que Deus fale a cada um de nós. E na ação do seu Espírito, Ele vai nos revelando o seu mistério. E assim, aos poucos, deixamos com que o mistério de Deus vá nos envolvendo. E neste envolvimento, nós somos então, temos, melhor dizendo, nosso coração dilatado para o Senhor. Maria, portanto, é a mulher do silêncio, é a mulher da oração. É a mulher que nós devemos olhar como exemplo de contemplação dos mistérios de Deus. Por isso que Maria, sempre Lucas vai dizer que Maria observava todos os seus fatos e os meditava em seu coração. Neste recolhimento, que é um recolhimento não sinal de alguma doença psíquica, nada disso, mas é um sinal de proximidade com o Senhor, de comunhão mais íntima com Ele. E é isso que nós somos chamados ao longo deste ano de 2024 a buscar na nossa comunhão diária com o Senhor, como Maria fez, dilatando o seu coração para aquele que nos chama a uma vida nova. Roguemos então, irmãos e irmãs, a proteção daquela que está no céu diante do seu Filho Jesus, a bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Que ela nos ajude a contemplar os mistérios de Deus no ordinário da nossa vida ao longo deste ano. Que sejamos abençoados, que tenhamos a nossa esperança renovada, para que assim possamos fazer bem todas as coisas, para o nosso bem, a nossa salvação e a propagação do amor e da misericórdia que vem do coração de nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.